Na realidade eu já escrevia rap desde pequeno e já fazia, e tive algumas participações, algumas coisas em grupos e alguns coletivos que eu participei, fiz algumas apresentações, escrevi e tal, mas na época eu era muito moleque, assim, era novo, e daí as coisas não deslancharam. E tipo, passei por uma situação na qual eu era guardador de carro e tal, e passei por uma situação na qual eu cheguei a ser morador de rua, e nessa situação a necessidade assim de fazer algo diferente, de muitas das vezes para ter uma renda, ou até mesmo por fazer o que eu gosto, porque é o que eu gosto de fazer, então eu sempre vou encontrar uma necessidade de fazer isso. E daí o começo da história foi assim, um retorno meu assim para o mundo do rap, para a arte. Foi ali na Católica mesmo, assim, na volta da universidade, na Gonçalves Chaves. Eu fazia rimas, chegava, fazia uma rima improvisando, e dali as pessoas me ajudavam conforme a rima, né? Alguns até debochavam que estavam dando para mim parar de rimar, porque muitas das vezes eu começo e não paro. Essa vai para todo trabalhador que segue aí lutando, e o seu espaço a cada dia tá batalhando e conquistando. Então eu vou falar na improvisação, muitas coisas passam aqui, vem do coração, a rima que eu faço eu mando para vocês que estão sempre aí lutando todos os dias. Uma coisa por vez a gente faz, mas os nossos sonhos a gente corre atrás. Eu passei por momentos na minha vida assim complicados, essa história de dependência química, morei na rua e tal. E sempre tive amigos que torceram, incentivaram e me deram conselhos e diziam pra mim que eu tinha um talento e que eu tinha que sair daquela vida. E aí com a ajuda e com os conselhos do Felipe, que é o Phil, com a ajuda do Paulo Celente, e aí a galera, num começo de trabalho meu assim, se ajuntaram, o Phil me conseguiu os instrumentais com os beatmakers, que é o pessoal que produz, o Paulo Celente me disponibilizou o estúdio. E aí foi onde eu gravei, assim, foi onde eu comecei. E tipo, fui para Rio Grande, peguei um emprego, retornei para casa, saí das ruas, primeiro estabilizando a vida, largando as drogas, e depois acabei passando a voltar a me dedicar pro rap, assim, e a fazer assim disso um objetivo principal assim na minha vida. Mas a gente continua livre a sonhar e sempre, nunca deixando de batalhar. Aquela mãe que deixa seu filho na creche de manhã e sai para trabalhar bem cedo. Olha só, eu tô rimando e tô aqui falando coisas que na minha mente vai passando. Projeto Conexão foi uma coisa assim, eu tenho um trabalho solo, mas eu sempre participei muito de grupos e tal. E aí a gente tem um coletivo que chama Em Rua, que é muito conhecido aqui em Pelotas. Dentro desse coletivo chamado Em Rua, eu comecei a enxergar que tem muitos grupos bons em Pelotas e muitos MCs bons, sabe, aqui. E tenho muita vontade de fazer som junto com esses MCs. E aí eu fui conversando com um, fui conversando com o outro, e sempre tive a vontade de gravar um CD todo com participações. Então esse projeto Conexão, ele veio assim, tipo, eu precisava divulgar para começar a fazer algo. Eu precisava conversar com a galera pra gente se unir e começar a fazer algo. Então, tipo, se eu começasse já dizendo vai ser um disco chamado Conexão, seria uma coisa fechada e tal. Então eu resolvi usar esse nome de Projeto Conexão, até porque é um projeto, tá em andamento, para deixar ele bem aberto assim. Então tudo pode mudar de uma hora para outra. Se eu caí, me levantei, se eu errei, me consertei. Então, nas minhas músicas, assim, eu procuro passar um pouco da realidade que a gente vive, da realidade que eu vivi. Falo um pouco nas minhas letras, assim, em grande parte delas, da questão abordo a questão da dependência química, a questão do preconceito, abordo diversas questões sociais, assim, a violência, o desemprego, a questão do meio ambiente. Procuro fazer um som, as minhas letras, assim, algumas delas são meio de autoajuda. As pessoas até dizem pra mim isso, assim. E eu procuro fazer letras assim, sabe? Porque elas até acabam ajudando a mim mesmo também, então por isso que eu procuro escrever assim. Como é que pode um cara cair e não levantar, não se ligar, se atirar e se prejudicar, as coisas boas da vida não valorizar, deixar o vício dominar?
Eu tenho uma opinião assim, que são pessoas e pessoas. A vivência que eu tive na rua, pelo menos aqui em Pelotas e em Porto Alegre também, Rio Grande, quando eu morava na rua, eu percebi que as pessoas são muito divididas. Algumas pessoas têm uma convivência normal com os moradores de rua, são amigos, ajudam, dão uma oportunidade, dão questão de emprego e tal, e tentam ajudar. Algumas outras pessoas já são retraídas, têm medo, fica aquela coisa, marginalização. O cara é morador de rua, é morador de albergue, ele é ladrão, ele é, sabe, as pessoas têm essa visão, esse pensamento. E eu acho que assim, eu, não só por eu achar, mas eu acho que creio que isso é uma realidade, que não existe uma regra, sabe? Para toda regra existe uma exceção. Então nem todo morador de rua é ladrão, assim como nem todo morador de rua é dependente químico, nem usuário de crack, sabe? Eu fui, mas... E falando sobre a questão da dependência química, assim, não é um mundo sem volta, sabe? Não é um mundo sem volta como as pessoas dizem, que o crack é um mundo sem volta, que a dependência química é um mundo sem volta, não é. É difícil, é muito difícil, assim, é uma luta diária. Eu falo na letra da minha música, só por hoje eu tô de pé e somente a minha fé e o amanhã pertence a Deus, seja como Ele quiser. Então eu vivo o dia de hoje, assim, e é um dia após o outro, e a cada dia uma luta. Mas a questão da dependência química é uma coisa muito complexa, assim, para ser vencido, para a sociedade vencer essa epidemia, eu acho que muita coisa tem que ser mexida, sabe? Muita coisa tem que ser mudada, assim, na maneira das pessoas pensarem. Como é que pode um cara cair e não levantar, não se ligar, se atirar e se prejudicar? As coisas boas da vida não valorizar, deixar o vício dominar e aos poucos se matar. Essa história é real, eu tava nessa, quem diria? Passavam por mim e viravam a cara, mais um dia a ficha caiu, aprendi a me dar valor, o rap me ajudou, me resgatou e aqui estou, com a mente cheia de ideias pra falar, e o rap é a arma que eu uso pra me expressar. Deus me deu o dom, então eu vou usar. Muito me calei, caí, mas me levantei. Da química eu era só mais um dependente. Hoje sou mais um dos poucos na linha de frente. Não uso mais cachimbo, uso microfone. Tenho coragem pra falar, J. Will é o meu nome. Se eu caí, me levantei. Se eu errei, me consertei. O importante é que eu mudei. Se eu caí, me levantei. Se eu errei, me consertei. E por hoje estou aqui. Eu renasci, eu renasci. Essa é a música Renasci.